Então, gente, hoje a nossa DR, eu escolhi um tema, né, pra gente conversar, pra gente se aprofundar um pouquinho. Boa noite, seja bem-vinda. Pra gente se aprofundar um pouquinho e, assim, trocar uma ideia, né, algumas informações sobre quando... Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Quando que a gente precisa rever, né, as nossas rotas, quando que a gente precisa mudar, né, as nossas rotas. Então, sempre no final do ano, ou no começo de um novo ano, a gente tem uma tendência muito forte a planejar, né, a fazer essa revisão, fazer uma revisão de fim de ano, né, ver como é que foi o ano e planejar coisas, planejar objetivos, metas para o próximo ano. E é muito bom a gente fazer isso, é realmente importante a gente fazer isso, né? Mas a gente também pode parar para rever, para ver as nossas metas, para ver as nossas rotas em outros momentos da vida. Não precisa ser só no final do ano ou no começo de um novo ano. Oi, Veronilda, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Não só no começo de um ano novo, né, de um ano que se inicia, ou no final do ano para o próximo ano, né? A gente pode fazer e deve fazer essas paradas, esses momentos de rever as rotas, de rever né, aquilo que a gente está percorrendo, tudo certo? Em outros momentos da vida, quando a gente começa a perceber que existe aí um ciclo se encerrando, né? Que a gente começa a perceber que as coisas não estão fluindo da maneira como a gente planejou, como a gente gostaria que fosse, como a gente, né, deu esse direcionamento. Quando a gente vê que a coisa tá ficando empacada, que a coisa tá ficando meio, né, travada, é a hora da gente parar e rever as nossas rotas, né? Quantas vezes durante o ano a gente precisa fazer isso, né? Quantas vezes a gente percebe que aquele plano, que aquela direção que a gente está tomando não está trazendo felicidade, não está trazendo realização, não está trazendo um conforto para nós, né, para o nosso coração, e a gente entende que precisa rever, a gente entende que precisa ajustar as velas, mudar, fazer algo diferente, né, para que a gente consiga trilhar uma jornada com mais segurança, uma jornada com mais pé no chão e também que traga mais satisfação e bem-estar, né? Que é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para evoluir, para aprender, para crescer, mas que isso a gente consiga fazer isso de uma forma que vai agradar, que vai aquecer o nosso coração, porque se a gente ficar fazendo brigando, né, muito com a vida, brigando com aquilo que a gente planejou e que não tá dando certo, e que precisa de um momento de rever, que precisa de um momento de reestruturar e às vezes até mudar, às vezes até parar de fazer aquilo e começar a fazer uma outra coisa, a gente fica numa briga, né, com a vida, numa briga com um ciclo, com algo que de repente tá pedindo finalização, tá pedindo encerramento, tá pedindo algo novo, né? E aí a gente fica brigando. Então, esse ano, por exemplo, né, 2020, uau, né, tá terminando, mas foi um ano que pediu coletivamente, né, para todo o coletivo humano, um momento, né, de revisão de rotas, de olhar, de rever as rotas, de rever essas direções que
a humanidade está tomando, né? O que que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, como que a gente está vivendo, né? Como é que está a nossa interação com as pessoas, com a natureza, com tudo que nos cerca, né? Com a nossa vida, com o nosso trabalho, com as nossas rotinas, né? Tudo isso foi mexido esse ano, tudo isso foi, né, remexido assim, e para algumas pessoas de uma maneira tão intensa, tão forte, para outras não tanto, mas para todos nós foi pedido uma revisão de rota, um olhar para nossas rotas, né, para aquilo que a gente está fazendo, vivendo e sabe, entregando a nossa energia para a gente dar uma olhada, para a gente rever, para a gente mudar, transformar, para a gente valorizar coisas que de repente a gente não estava valorizando, para a gente olhar para coisas que a gente de repente parou de olhar, não estava mais dando importância e que esse momento de parada, de revisão fez a gente olhar de novo ou enxergar coisas que a gente não enxergava. Então, assim, infinitas mudanças e revisões foram solicitadas para nós enquanto coletivo e individualmente esse ano. Muita coisa. Para mim, muita coisa eu precisei parar, rever, muita coisa eu precisei deixar de fazer, sabe? Desapegar, olhar para outras alternativas, para outras formas de fazer algumas coisas, né? Então, e para muita gente, né? Para todos nós, na verdade. Então, foi um ano de, né, forçadamente, que falou pra gente, ei, para aí, é preciso rever, né, as suas rotas, é preciso dar uma olhada aí no que precisa mudar, no que precisa ser mexido, né? E aí eu te pergunto, o que que você mudou? O que que você conseguiu rever esse ano que mudou, que você transformou, que você implementou alguma forma nova ou de enxergar, ou de pensar e sentir sobre aquilo, ou de fazer na sua vida, ou deixou de fazer, né? Essa reflexão coletiva que a vida nos pediu esse ano, como é que ela foi benéfica para você, no sentido de você rever coisas que você precisava de repente, de você fazer mudanças que você precisava fazer? Ou você ainda não conseguiu parar para olhar, para enxergar que tem coisas aí para você rever? Então, essa live é um convite para você, para olhar, né? Para você olhar para suas rotas, né? Para os seus caminhos, para onde você está indo, o que que você, né? Quando eu falo de rotas, o que que a gente está fazendo, né? Com o nosso trabalho, o que que a gente está fazendo, qual é o direcionamento que a gente está dando para nossa vida financeira, para os nossos relacionamentos, para os nossos sonhos, os nossos projetos. Esse ano foi um ano que mexeu muito com a gente nesse sentido. Muito do que a gente planejou, a gente foi obrigado a rever. A gente foi obrigado... Oi, Erivaldo, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente foi obrigado a olhar, a ajustar as velas ou a deixar um pouco mais para frente, mudar algumas coisas, o jeito de fazer, o jeito de olhar, né? Então, nós fomos convidados a fazer essa mudança. E o que que você conseguiu mudar? O que que você conseguiu perceber que era um chamado para você rever as suas rotas, para você rever,
né, esses direcionamentos e mudar, e fazer alguma coisa para fazer diferente. Boa noite, Erivaldo, tudo bem? Então, nós estamos no final, né, chegando aí no final de 2020 e vamos adentrar aí 2021 com uma história de um novo normal, com vários desafios que ainda vêm pela frente depois de tudo isso que aconteceu esse ano. E, claro, a gente não deixa de ter os nossos sonhos, de ter os nossos planos, de querer alcançar e fazer coisas diferentes para o próximo ano. Principalmente porque esse ano a gente também sentiu muita privação, né? Foi um ano assim de muita privação de coisas que a gente queria fazer, mas que não dava, né? Que tinha que esperar, que tinha que fazer de outro jeito, ou que não dava mesmo para fazer, né? Que a gente tinha que rever essas rotas. Então, esse momento é um ótimo momento para a gente parar e rever as nossas rotas, né? E olhar para como que a gente está conduzindo a nossa vida profissional, a nossa carreira, como que a gente está conduzindo os nossos relacionamentos, né? Em todos os níveis, né? Como que a gente está conduzindo as nossas metas, aquilo que a gente quer conquistar, como que a gente está conduzindo a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? O nosso ponto de equilíbrio, como é que a gente está conduzindo isso? Tá bem, eu estou cuidando da minha saúde, eu estou me exercitando, eu estou me alimentando bem, eu estou alimentando a minha alma, como é que eu estou conduzindo a minha espiritualidade, a minha conexão com a vida, a minha conexão com Deus, a minha conexão com o universo, como é que eu estou conduzindo isso, né? E todas as áreas da vida, como é que eu estou conduzindo a minha vida financeira, as minhas finanças, né? Como é que eu estou agindo, fazendo, pensando, sentindo nessa área? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Então, é um momento, sim, para a gente fazer essa reflexão, né? E tem gente que faz no final do ano, né? Eu gosto de fazer assim, no final do ano, depois do dia 5 de dezembro, eu já comecei a fazer, porque eu senti muito forte isso, essa necessidade, né, de rever algumas coisas, de mudar algumas coisas que eu preciso mudar, de deixar de fazer algumas coisas que eu preciso deixar de fazer e de preparar já, né, porque se tem alguma coisa que eu quero fazer já em janeiro, né, eu já tenho que começar a fazer agora, preparar agora todo esse caminho. Então, eu gosto de fazer no final do ano, para quando eu entro em janeiro, eu já tô, né, com os meus direcionamentos ali todos alinhados, tá? E tem gente que gosta de fazer lá em janeiro, depois que vira o ano, de fazer, né, esse momento de rever as rotas, de planejar o ano, de planejar, de decidir as metas. Só que assim, eu aprendi, né, eu sou administradora de formação acadêmica, amo planejar, né, sou do signo de Virgem, que gosta de tudo, né, nos mínimos detalhes, que gosta de controlar, né, que acha que tem o controle, mas que gosta de tudo certinho, de planejar. Então, eu tenho muito um perfil planejador e de organizar, né? Mas, em contrapartida, um dos maiores desafios meus é a ação, é o fazer. Então, por quê? Porque fica sempre preocupada, pensando que tem que estar tudo certo, que tem que ser perfeito, né? É uma ilusão do ego, é orgulho, é um monte de coisas, crenças, né? E medinhos que estão aí só para atrapalhar, né? E eu consegui já há um bom tempo
ir percebendo isso, ir trabalhando isso, e é algo que eu preciso trabalhar, né, a minha vida inteira. É um desafio, na verdade, da minha existência, né, nessa vida. É um desafio de evolução, que é o fazer, né, mesmo que não esteja perfeito, e aperfeiçoando no caminho. Então, é um dos meus desafios, é esse, é o fazer, tá? Mas o que eu aprendi, né, com toda a minha jornada, e com certeza você também tem aí muito aprendizado, muita coisa que você vivenciou e que você pode olhar para isso como, né, a sua bagagem de aprendizado, de que planejar, né, quando a gente... Esse ano foi um soco na cara de muita gente, né, nesse sentido, porque planejar não significa que tudo que está lá planejado no papel, tudo que você quer, né, que aconteça, que você sonhou, que você desejou, que você colocou lá no papel, não significa que isso vai acontecer do jeitinho que você colocou lá, que você escreveu lá. E essa questão de a gente querer que seja do nosso jeito é controle, é a nossa necessidade de controlar, é a nossa necessidade de estar, né, de acreditar que a gente está no controle e que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, né? Só que nós temos uma parcela, nós temos uma quantidade de responsabilidade, de ação, de poder nesse planejamento. E o universo, a vida, Deus, essa força superior que nos conduz, que você pode chamar do que você quiser, né? Aqui eu chamo de Deus, do universo, tem a outra parte, né? Então tem 50% meu e 50% do universo, que não está no meu controle, que acontece do jeito que precisa acontecer para mim. Às vezes a gente faz um plano, né? Mas as coisas não acontecem do jeitinho que a gente planejou. A gente é levado para outros caminhos, né? Por quê? Porque é do jeito que tinha que ser. E o que acontece, né? Quando a gente fica muito apegado àquilo que a gente planejou? É que a gente, né, fica querendo controlar. E a gente fica brigando quando as coisas não vão do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente gostaria que fosse. Daí você pode me dizer, mas então para que planejar? Então para que rever as rotas? Porque a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa dizer para o universo para onde a gente quer ir, né? O que a gente quer fazer, o que a gente está disposto a fazer, a gente precisa dar esse direcionamento. Então, o planejamento, o decidir as nossas rotas é um direcionamento. A gente vai dizer para o universo para onde a gente quer ir. Mas o universo sabe de muito, né, de tudo. De coisas que a gente não sabe no momento que a gente está planejando, de fatos que a gente precisa experienciar, de pessoas que a gente precisa conhecer, de lugares que a gente precisa, né, acessar, conhecer, de experiências que não estão acessíveis para nós naquele momento do planejamento, naquele momento de dar a direção. Então, é por isso que a gente não tem o controle de nada. Mas nós temos a responsabilidade de dizer para que direção a gente quer ir. E caminhar, fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, a gente, né, vai estar em ação, estar em movimento. E fazendo o nosso 50%. A gente vai dando a nossa contribuição, né, dando o nosso 50% aqui no nosso planejamento, né, no nosso direcionamento. E o que vem de resultado
a resposta da vida, a resposta do universo, os resultados que vêm, eles são a parte do universo, a parte de Deus, né? E às vezes dá, né? Dá ruim, dá tudo diferente do que a gente planejou. Mas aí cabe a nossa humildade, cabe o nosso entendimento de que a gente não controla, de que tudo vem para nos ensinar, para nos ajudar a ser, né, quem a gente nasceu para ser, de aceitar, né? Eu tenho um professor que uma vez assisti uma palestra dele e ele fala, né, que a gente precisa aceitar, né, as linhas tortas, né? Não tem aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas? Então, às vezes, a gente faz um plano lindo, incrível, maravilhoso, mas ele vai para outro lado, ele entorta tudo, né? E a gente fica brigando que porque não era assim, porque não foi assim que eu planejei, não era assim que eu queria, mas era assim que era para ser. Era através dessa experiência, desse resultado, que eu iria aprender o que eu precisava aprender, né? E aí é que tem que entrar a nossa humildade, a nossa capacidade de aceitação, a nossa flexibilidade. E a gente sofre muito quando a gente não consegue ser flexível, quando a gente não consegue ser resiliente, né? Quando a gente não consegue aceitar que nós não temos o controle de tudo. O controle não está nas nossas mãos. Se tem uma única coisa que a gente controla, é a nossa ação, as nossas atitudes. Aonde? No momento presente. Então, a gente não controla o futuro. O passado já passou. O que a gente pode gerenciar, né? E aí a gente pode mudar essa palavra controle para gerenciar, é o nosso momento presente, é o aqui e o agora, a ação que a gente pode fazer agora diante do que está apresentado. Ah, mas então não adianta planejar, né? Só que se a gente não planejar, a gente também vai ficar à deriva, né? Então, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Se eu não disser para o universo para onde eu quero ir, que experiências eu quero viver, o que eu quero construir, né? Que tipo de coisas eu quero fazer, né? Vai vir o que tiver que vir. E aí eu não tô... eu não estou vivendo a melhor versão, eu não estou me possibilitando viver a melhor versão, as experiências que realmente eu gostaria de viver, porque eu fiquei à deriva, eu deixei, né, que as coisas acontecessem ao Deus dará, digamos assim, né? Então, aí eu também não posso nem reclamar de nada, que na verdade a gente não tem que reclamar, né? Mas quando a gente decide, né, a nossa direção, quando a gente faz o nosso planejamento, a gente consegue, né? Ah, não deu certo do jeito que eu planejei. Então, quando a gente vai parar para rever essas rotas, é o momento que a gente tem toda a oportunidade de aprender, que a gente tem toda a oportunidade de, nossa, eu planejei assim, mas aconteceu assim, assim, ah, então, tá, legal, então é para esse caminho que eu tenho que ir, é para esse lado, né? Você vai ter muito mais clareza, muito mais força e poder de mudar, né? De rever essas rotas e de fazer as mudanças que você deseja fazer ou que precisam fazer, que a vida tá pedindo para você fazer, né? Porque quando tá tudo fluindo naturalmente, as coisas estão acontecendo, é porque eu tô fazendo a minha parte, o universo está entregando os resultados e eu estou seguindo o fluxo natural, eu estou indo na direção do que eu realmente tenho que ir. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, e eu, por muito tempo, sabe, eu briguei com o universo, eu briguei com a vida,
eu briguei comigo, eu me ressenti comigo por achar que eu estava fazendo errado, por achar que eu tinha escolhido o caminho errado. E eu levei tanta pancada para aprender isso, e estou aprendendo, graças a Deus. Não tem certo e errado, tem o nosso caminho, tem a nossa jornada, sabe? Tem o nosso aprendizado. Então, se eu planejei as coisas e elas foram para outro lado, é porque tinham que ir. Não tem certo e errado, tem as experiências que a gente tem os aprendizados que a gente vai ter naquele caminho. Só que não planejar, não dar o direcionamento, é a mesma coisa que eu me abandonar, que eu deixar que outras pessoas decidam por mim, que outras pessoas planejem a minha vida por mim. É viver sob a agenda de outras pessoas. E é isso que acontece. Quando a gente não planeja o nosso ano, o nosso semestre, o nosso trimestre ou a nossa semana, né, reduzindo mais o nosso dia, a gente vira agenda de outras pessoas. A gente vai fazer coisas que estão na agenda de outras pessoas, que estão no planejamento de outras pessoas, nas metas de outras pessoas. E a nossa, onde é que tá? E aí a gente se vê num caminho assim tão de vazio, de dor, né? De tristeza, de frustração, de insatisfação com a vida, de insatisfação com a nossa profissão, com as coisas que a gente está fazendo, porque a gente não foi, né? A gente não fez o nosso papel, a gente não disse para o universo para onde que a gente queria ir, né? E a gente não agiu, a gente não fez o que precisava fazer. E também, né, se a gente não fez, não planejou, então na hora que a gente precisa parar para rever, né, as nossas rotas, vai ser bem mais difícil, entende? Vai ser bem mais complexo, né? Porque aí eu vou ter que olhar para muitas coisas que eu não olhei antes, né? Quando eu não planejei. E aí eu vou ter que planejar, vou ter que decidir, vou ter que dar um direcionamento, né? E tem a questão dos ciclos, né? A nossa vida, nós somos seres cíclicos. A vida é cíclica. Então, as coisas começam, tem um meio e tem um fim. As histórias começam, tem um meio e tem um fim, né? Tudo tem, né? Tudo tem uma ciclicidade. Então, quando a gente consegue definir o nosso direcionamento e as coisas começam, né? A vida começa a mostrar pra gente que aquele ciclo tá se encerrando, que eu preciso encerrar e começar um novo ciclo. É muito mais fácil a gente perceber isso, a gente tem muito mais maturidade para olhar para isso e aceitar o encerramento desse ciclo do que quando a gente não planeja, do que quando a gente não dá um direcionamento, né? E tem coisas assim que interferem, né? Que interferem na nossa vida, no sentido de nos tirar do fluxo, né? Que são coisas que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, que nos tira do fluxo. E qual que é o fluxo? É o meu caminho natural, é o caminho que eu preciso percorrer. Então, quando eu falei que eu já briguei muito com a vida, porque eu achava, né, não dava certo do jeito que eu achava que tinha que dar, do jeito que eu planejei e que eu idealizei na minha cabeça que era o certo ou que era o errado. E para o universo, para Deus, não tem certo e errado, tem o que é para mim, tem o que é para minha experiência, né? Então, quando a gente está conectado com a nossa essência, quando a gente está conectado com o nosso coração, com aquilo que faz a gente
vibrar de verdade, é muito claro que vai ser mais fácil a gente dar o direcionamento para aquilo que está tocando aqui, né? Mas quando a gente dá o direcionamento para aquilo que não toca aqui, que só tá aqui, né? Que só tá aqui na cabeça, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, e aí o universo me leva para um outro lado, aí eu vou achar que tá errado, mas é o meu caminho, é a minha jornada, é o que eu preciso, né? Então, estar conectado com você, com a sua essência, com aquilo que você ama, com aquilo que te traz felicidade, que te traz bem-estar, que te traz essa conexão com você, com o seu projeto de vida, com aquilo que você veio viver. E a gente sabe disso porque a gente sente, não é porque a gente pensa. Não é porque a gente pensa. Eu achava durante muito tempo que era o que eu pensava, mas não é, é o que eu sinto. É o que a gente sente que diz qual é o nosso caminho, para onde é. Não é o que a gente pensa. E a gente vai alinhar, claro. Então, o que eu sinto, aí eu racionalizo, né? Então, eu colocar a minha mente, né? O que eu penso, a minha mente para trabalhar pro meu sentir. Porque o meu sentir é quem sabe para onde eu tenho que ir. A minha mente vai fazer as coisas, vai buscar as estratégias, vai achar o jeito de fazer para agradar, para atender o meu sentir. Então, é aqui que está a resposta. Aqui está a parte que vai buscar as estratégias, que vai agir, que vai fazer, que vai pensar, que vai, né? E o todo, o universo, Deus, que vai trazer os resultados, o retorno daquela minha ação para eu continuar na minha direção, naquilo que me toca, naquilo que me faz feliz. Então, quando que a gente tem que rever as nossas rotas, né? Quando que a gente tem que parar para rever as nossas rotas? Sempre que a gente sentir que já não tá mais tocando aqui, que já não tá mais agradando, que já não tá mais deixando o meu coração, me deixando bem, feliz. Quando eu começo a sentir um desconforto, uma insatisfação, quando as coisas começam a emperrar, a travar, a não fluir como precisa fluir, né? Porque quando tá ligado aqui, né, a gente vai fluir, porque a vida, ela tem uma corrente que flui, né? Ela tem uma corrente que flui. Então, se eu tô conectado com o que é meu, com o que é para mim, vai fluir. E eu vou agir, eu vou fazer o que precisa fazer. Tirando, né? Primeiro, conhecendo aquilo que pode me sabotar, aquilo que pode fazer com que eu pare, com que eu trave, com que eu bloqueie, né? Que são as nossas crenças que estão aqui, né? Fica pensando, que é a nossa necessidade de controlar, achar que tudo tem que ser do jeito que eu quero e não é do jeito que eu, ego, quero, é do jeito que é pra mim, que eu sinto aqui, né? Quando tirar, né, a gente perceber e trabalhar a nossa necessidade de estar sempre colocando numa gavetinha, né, de certo ou errado. Ah, porque se não aconteceu do jeito que tinha que acontecer, tá errado. Não, né? Tá, é o que era para você, né? É o que era para você. Então, reconhecer e trabalhar essa nossa capacidade de ser humilde, de aceitar, deixar o nosso orgulho de lado e trabalhar para o nosso ser, trabalhar para a nossa felicidade real, né?
não para aquilo que os outros vão enxergar de mim, não para aquilo que eu quero mostrar, não para aquilo que a sociedade está dizendo que agora é a moda, que agora é assim ou assado, né? Mas para aquilo que agrada o meu coração, para aquilo que me faz bem, né? É viver de acordo com os meus padrões de felicidade, de sucesso, de bem-estar, tá? Então, tá muito conectado, gente, com quem nós somos. E eu quis trazer esse tema hoje para essa live, para trazer mesmo esse desperta e reconecta, né? Para ajudar você a despertar e reconectar com você, com a sua essência, né? Com aquilo que você ama. E aquilo que você ama é aquilo que te faz bem. Quantas coisas ou quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente ama por medo do que o outro vai dizer, por medo do que a minha família vai pensar se eu for para esse caminho, com medo de como os meus amigos eles vão me enxergar se eu estiver trilhando esse caminho dessa maneira, do que as pessoas vão falar. Então, esse medo do julgamento, esse medo de não ser aceito pelas mudanças que tocam a gente, esse medo, né, de ser rejeitado, esse medo de não ser amado, esse medo, né, de que a gente tem, que são medos muito irracionais, né? Eles sufocam quem a gente é, eles sufocam a nossa essência. E a gente muitas vezes acaba fazendo muitas coisas só para agradar as outras pessoas, no sentido de não entrar em conflito, né? No sentido de, nossa, eu vou estar na contramão. Mas assim, se agrada o seu coração, se está alinhado com quem você é, não se importe de estar na contramão. Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque você vai encontrar pessoas que vão apoiar você, que vão entender você, que vão te respeitar. E as outras pessoas, na real, na verdade, sabe? Isso foi algo que eu constatei e que doeu pra mim, porque eu achava, nossa, que todo mundo estava preocupado comigo. Mas as outras pessoas, elas estão preocupadas com a vida delas, com a jornada delas. Elas não estão nem aí pra você, elas não estão nem aí pra mim. Essa é a verdade. Se você fizer do jeito delas, elas podem falar de você, elas podem te criticar, elas podem rejeitar, elas podem achar que, né, que tem coisa errada, que você tá fazendo errado, diferente. E se você fazer do seu jeito, também vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que vai rejeitar, vai ter gente que vai achar que você tá errado, vai ter gente que, nossa, não vai concordar. Mas as pessoas que realmente importam para você, essas vão te respeitar porque elas amam você, porque elas querem você feliz. E a pessoa que realmente precisa apoiar, aceitar, acolher, amar, respeitar, honrar, é você, sou eu, não é o outro. Vale a experiência. Gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Hoje foi um dia assim que eu pensei muita coisa, sabe? Que eu fiquei com muita coisa na cabeça, né? Eu tô trabalhando o meu planejamento, eu tô organizando algumas coisas do meu trabalho, revendo algumas rotas, mudando algumas coisas, né?
sinalizando para o universo e tentando, né, e buscando respostas para essa jornada, para esse caminho. E algo assim que sempre me torturou muito, né, que eu me torturei muito, foi a questão, o medo da rejeição, né, a necessidade de que as pessoas me aprovem, que as pessoas falem para mim que eu tô fazendo certo, que isso é legal, nossa, que massa, né? É uma necessidade do meu ego. E eu não tenho vergonha de confessar para vocês. E muitas vezes eu deixei de fazer coisas que eu queria, que tocava muito meu coração, por medo de não ser aceita, por medo da rejeição. E hoje eu não me importo, sabe? De estar fazendo uma live, de ter uma pessoa, é uma pessoa que tá ali. De ter duas, ou de não ter nenhuma, mas que depois tem gente que vai assistir. Eu estou entregando o meu melhor, aquilo que eu aprendi, aquilo que faz o meu coração vibrar. Por quê? Porque, graças a Deus, eu estou aprendendo a viver a experiência. Não importa se tem aprovação ou não. Não importa quantas pessoas, né? Se tem um monte de gente assistindo e me aplaudindo e achando que tá legal, que tá bonito, né? E eu inflando o meu ego, né? Isso, uma pessoa é uma pessoa. Duas, são duas vidas, né? Uma vida é duas vidas. Depois tem gente que assiste, né? Que vai lá e assiste depois, assiste um pouquinho, assiste tudo. Não tem problema, porque é a experiência. Eu me propus a compartilhar, a trazer esse assunto para vocês. Então, eu estou fazendo isso, né? O resultado de tudo isso cabe ao universo, não cabe a mim, eu não controlo. E eu não tenho que querer controlar aquilo que é incontrolável para mim. E tá tudo bem, mas gente, é um caminho, é uma jornada que a gente precisa percorrer, que a gente precisa aprender, que eu tô aprendendo dia após dia, né? E hoje, quando eu falei para vocês que eu fiquei assim, um pouco preocupada, porque eu fiz um post, né, falando da live e não teve nenhuma curtida, ninguém reagiu, né? Aí eu pensei, nossa, meu Deus, ninguém vai assistir a minha live. E fiquei preocupada com isso, né? Mas depois que eu preparei a live e o meu eu superior me levou para assistir um vídeo que eu precisava daquilo, que eu precisava do que aquela minha professora estava falando, né? E que tem muito a ver com isso, com a autoaceitação, que tem a ver com a gente entender que o que importa é a experiência. Tá me fazendo bem? Tá me gerando vida? Então é isso que importa. Agora, se eu estiver fazendo uma coisa aqui que, nossa, tô me sentindo péssima, que eu não tô gostando, que eu tô falando só por falar, aí sim isso não gera vida. Isso não traz, né, aquecimento pro meu coração. Então aí sim eu tenho que pensar, não, por mim, né? E pelas outras pessoas também. Porque se eu tô aqui só falando por falar, né? Qual o valor que eu tô gerando? O que eu tô trazendo de valor para compartilhar com as pessoas, né? Nada. Então, claro, tá tudo bem ninguém assistir, ninguém querer, né? Esse assunto. Mas eu trouxe esse compartilhamento, né? Abrindo meu coração aqui para vocês, também para vocês entenderem, né? E compartilharem dessa minha jornada de estar aqui fazendo uma live, de estar compartilhando coisas que eu aprendi do meu jeito,
falando errado, falando muito né, falando, né, com as minhas manias, né, com os meus vícios verbais aí. Então, mas eu tô aqui e tô compartilhando com todo o meu coração, tá? E tô trazendo aquilo que eu tenho aplicado na minha vida e que aquilo que tem me ensinado, sabe? E que tem trazido resultados bons, resultados que aquecem a minha alma, que são aquilo que eu preciso para minha vida. Então é por isso que eu tô compartilhando, é por isso que eu tô trazendo, né, esse tema, esse assunto. Tem muita gente falando de planejamento, muita gente falando de definir metas, de definir objetivos para 2021. A gente também não sabe como é que vai ser, mas nós precisamos dizer para o universo para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, e o como ele vai acontecendo na jornada. Os resultados, eles cabem, né, a outra ponta da balança, né? Nós temos que agir, temos que fazer o que nos cabe e aceitar, né, as linhas tortas, fazer os ajustes que precisam ser feitos. Então, rever as rotas, você pode fazer isso a qualquer momento do ano. Agora é um momento super bacana para avaliar tudo que passou, o que você aprendeu, o que você quer para o próximo ano, o que você quer, né, mudar, o que você quer manter, o que você quer reorganizar, o que você quer deixar de lado, não fazer mais. E isso não quer dizer apenas sobre metas físicas, materiais. Quer dizer também sobre metas comportamentais. Que tipo de comportamento você precisa mudar para o próximo ano? Precisa deixar de ter aquele comportamento para o próximo ano? E que tipo de comportamento, de atitude, você precisa trazer para o seu próximo ano? Então, é uma reflexão também, é rever as rotas, porque às vezes a gente faz todos os nossos planos, né? O nosso planejamento, a gente organiza, a gente faz, age, mas não dá certo, não acontece do jeito que a gente achou que tinha que acontecer. E tem muito a ver com o nosso comportamento, com aquilo que a gente pensa, sente, com aquilo que a gente está vibrando. Às vezes a gente mesmo está bloqueando os resultados, bloqueando, né, sabe, o atingir aquele objetivo, o alcançar um melhor resultado daquele objetivo. Às vezes são os nossos comportamentos, o nosso jeito de enxergar a vida, o nosso, né, as nossas crenças que estão nos atrapalhando, que estão bloqueando. Então, é uma sugestão aí também para você rever os seus comportamentos. Que tipo de comportamento você precisa, né, mudar para o ano que vem? O que você precisa trazer de novo para o ano que vem? Eu, por exemplo, né, tem duas coisas em relação ao meu comportamento que eu já coloquei no meu planejamento para mudar. E eu já comecei a trabalhar isso esse ano. Não vou esperar mudar, virar o ano, não. Já dá para começar a trabalhar agora. Já comecei desde o dia que eu decidi. Que é a procrastinação e o controle, né? Essa necessidade de controlar, de que as coisas têm que ser do jeito que eu pensei, sabe? Trabalhar o soltar, trabalhar o confiar, o entregar, fazer a minha parte e entregar, né? E a procrastinação que para mim tem muito a ver com a necessidade de estar perfeito, com os medos, né? De rejeição, o medo de errar, né? Então, eu tenho essas duas metas que eu já comecei a trabalhar agora e que eu, né, pro ano que vem eu vou trabalhar isso todos os dias.
que é o controle e a procrastinação. Então, uau, eu sei que eu tenho bastante trabalho para fazer em relação ao meu comportamento, mas eu estou comprometida com isso. Eu me comprometi com isso porque eu revi as minhas rotas e eu vi que esse ano muita coisa que ficou travada foi por conta disso, de procrastinar e de achar que tem o controle, sabe? É de querer ficar controlando. E aí um dia a gente pode fazer uma live só falando disso, que tem muito pano pra manga aí, viu, gente? Então tem, né, várias coisas que a gente pode parar, rever as nossas rotas e redefinir, né, os nossos caminhos, dar uma nova direção. Não significa que tudo vai ser do jeitinho que eu planejei, mas vai ser do jeito que tem que ser para mim, que vai, né, agradar. Então é planejar, se organizar, agir, entrar em ação, né, e entregar para o universo a parte que é dele e, né, estar aberto aos resultados que virão. Mas a nossa parte, o nosso 50%, a gente precisa fazer, a gente precisa dar 100% no nosso 50%. E o universo, ele tá dando 100, 200, 300%, com certeza. Então, é fazer a nossa parte, entregar e viver as experiências, né? Não ficar ali apegado. É dar o direcionamento e caminhar, né? E andar na direção disso que eu disse que queria, né? Que eu disse que queria viver, experienciar, conquistar, fazer, independente da área da minha vida, né? E o universo vai trazer aquilo que precisa trazer, aquilo que é meu, que é para mim, tá? E eu espero que essa live, que esse assunto tenha ajudado, né? Possa ajudar você aí na sua jornada, na sua caminhada aí, né, desse encerramento de ano para iniciar um novo ano aí com vários desafios, né? Eu não sou astróloga, mas eu amo astrologia e o ano de 2020 tem muitas mudanças, muita coisa para acontecer. Agora, dia 21, né, tem uma conjunção extremamente importante e que vai mexer com todos nós e que vai nos chamar para mudanças, né? Então, se preparem aí, né? Se prepare porque vai ter muitas mudanças. E um dos chamados, né, principais que vai ter individualmente para cada um de nós é para a gente assumir, né, a nossa responsabilidade diante da nossa história, diante daquilo que a gente quer viver, daquilo que a gente quer experienciar. Não é a gente delegar para outras pessoas e ficar esperando, né, que aconteça pela ação das outras pessoas. É decidir, é fazer a nossa parte, agir, né, tomar as rédeas da nossa vida. Então é uma das coisas que vai ser cobrado muito pra gente o ano que vem, né, individualmente e coletivamente. Então, para quem tem interesse, busque aí saber o que é essa conjunção, né, que vai acontecer dia 21, que é um evento mega, mega, mega importante mesmo, né, e como é que você pode ir se preparando, tá? Essa live, ela pode te ajudar bastante nesse sentido. Então, eu gosto, acredito, né? Tenho várias paixões, sou multipotencial aí, né? Gosto de vários assuntos, de estudar, de aprender e de falar. Então, isso é algo que aquece o meu coração, sabe? Que me deixa feliz e que me ajuda, né? Muito como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de melhorar quem eu sou, me melhorar, né, nessa jornada, ok? Então, de verdade, eu espero que essa live, que esse assunto tenha trazido para você aí alguns insights, alguma coisa assim que possa
né, te ajudar na jornada aí para encerrar esse ano, para começar o ano que vem. E a gente se vê aí numa próxima live, né, numa próxima DR, tá? Um abraço e até a próxima live, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.